Agora que nós terminamos os conceitos dessa parte do paradigma procedural, nós vamos fazer um exercício. E o que eu digo para você é que o curso serve apenas para catalisar o seu aprendizado. Apenas com a resolução de exercício e construção de projetos reais, você vai realmente aprender e conseguir se colocar no mercado de trabalho. Então não fique apenas vendo os vídeos. O conhecimento em computação entra pelos dedos e não pelos ouvidos. Eu vou criar aqui nesse novo um pacote chamado de exercícios para a gente resolver. O primeiro exercício que eu vou colocar é um exercício que já me passaram em pelo menos 3 processos seletivos diferentes, quando eles querem avaliar se você conhece o básico sobre o Python. Esse exercício é o chamado contagem de caracteres. Eu vou fazer esse exercício de 2 maneiras para você ver como a escolha da estrutura de dados impacta no seu código. No primeiro, eu vou utilizar uma lista. Então, a ideia desse exercício é que você apresente quais são os caracteres de uma string e quantas vezes cada caractere aparece na mesma. Então eu vou criar uma função chamada contar caracteres, onde eu vou receber uma string s. Aqui, inclusive, nós podemos utilizar a docstring para explicar o problema. Função que conta os caracteres de uma string. String a ser contada. E nesse caso aqui, em vez de retornar um valor, eu vou simplesmente imprimir na tela. Então eu vou deixar assim. Muitas vezes, inclusive, a turma coloca aqui exemplos de como a função tem que funcionar. Então a turma coloca assim, exemplo, e emula o uso do console. Então a ideia é que eu passe o contar caracteres, passo uma string, vamos supor aqui uma string Renzo, eu posso dizer qual que é o resultado esperado. Como eu estou pensando em trabalhar com uma lista, a minha ideia vai ser ordenar a lista para fazer essa contagem. Então eu teria que apresentar esses caracteres em ordem alfabética. Digamos que eles serão impressos da seguinte maneira. Eu vou colocar um E seguido de 2 pontos e o número de vezes que ele aparece. Da mesma forma, eu vou fazer o mesmo para todas as letras. Para duplicar uma linha, Ctrl D. Foi o que eu utilizei aqui. Então, depois do E, vai vir o N. Depois do N, vai vir o O. Depois do O, vai vir o R. Depois do R, virá o Z. Você pode, inclusive, demonstrar um outro caso, que é quando eu tenho letras repetidas. Por exemplo, em banana. Nesse caso aqui, Ctrl D para duplicar a linha, Ctrl Shift setinha para baixo para levar a linha para baixo. Nesse caso, o A aparecerá 3 vezes, o B aparecerá 1 vez e o N aparecerá 2 vezes. Definido, então, o que nós temos que fazer, vamos para o problema. Então, a minha ideia é utilizar a ordenação. Nós vimos que a lista possui um sort que a ordena. Você pode transformar uma string em lista simplesmente utilizando o list. Mas você pode também utilizar a função sorted para ordenar qualquer iterável. E como a string é iterável, isso vai funcionar. O resultado sempre vai ser uma lista com os elementos ordenados. Nesse caso aqui, caracteres ordenados. Para então fazer essa contagem, uma vez que os caracteres estão ordenados, eu vou manter uma referência para o caractere anterior da string, e enquanto o anterior for igual ao caractere corrente, eu vou somar o número de vezes que esse caractere aparece. Quando eu mudar de caractere, significa que eu posso imprimir a contagem desse caractere e zerar a contagem. Então vamos criar a variável caractere anterior, onde o valor dele já vai ser o primeiro caractere. O valor da contagem já vai ser igual a 1. Então agora eu vou iterar na minha string. Só que lembrando que eu já utilizei o primeiro caractere. Logo, eu posso, pelo menos nessa primeira abordagem, pegar os meus caracteres ordenados e fazer o slicing
eliminando o primeiro elemento. Então eu vou começar de 1 e ir até o final. Agora eu vou comparar o caractere anterior com o atual. Então, se o caractere atual for igual ao caractere anterior, o que eu tenho que fazer é apenas incrementar a contagem. Caso contrário, significa que eu terminei a contagem de um dos caracteres. E, portanto, eu posso imprimir o que eu vou querer. Posso utilizar a fstring, colocando quem é o caractere anterior, seguido de 2 pontos, e o valor da contagem. Logo depois de fazer isso, eu vou fazer com que o caractere anterior passe a referenciar o caractere atual, porque eu vou para a próxima iteração. E também tenho que lembrar de resetar a contagem para o seu valor de 1, porque agora eu estou contando este novo caractere da minha lista. Para finalizar, eu tenho que lembrar que para o último caractere, eu ainda não vou ter impresso nesse for, porque eu sempre estou contando o caractere anterior e imprimindo o anterior. Significa que eu tenho que lembrar ainda ao final desse for, quando eu sair desse for, eu ainda tenho um caractere a ser apresentado, que é o último. Então eu tenho que novamente imprimir o valor de caractere anterior e a contagem. Para conferir, vamos utilizar o teste que nós já aprendemos, criando o if do undermain. No PyCharm, inclusive, quando você digita main e aperta Enter, veja que ele já escreve o template para você. Então vamos executar aqui. Eu vou acrescentar um print vazio aqui, na verdade, para pular linha da contagem da palavra Renzo para a contagem da palavra banana. Executando então esse código, veja que nós temos como primeiro resultado, observando até a nossa docstring, é igual a 1, n igual a 1, o igual a 1, r igual a 1, z igual a 1. Então, bateu este resultado com este aqui. E a mesma coisa para o banana. A igual a 3, b igual a 1, n igual a 2. Então, assim fica uma primeira resolução desse problema que já caiu pelo menos 3 vezes em processos seletivos diferentes que eu fiz. Na próxima aula, eu vou abordar este mesmo problema, só que com uma estrutura de dados diferente.